estranha, que é: Cristo não tinha vida eterna. Não é esquisito? Eu estou a dizer que Cristo não tinha a vida eterna. Oh, pastor, não diga que estes que andam aí têm razão e a gente só prega heresias. Deixa lá eles falar. Vocês sabem qual é o sinal de sabedoria? É ouvir sempre, primeiro. Não é falar, é ouvir. Há muita gente que só fala, mas não ouve ninguém. A gente deve de ouvir. Os ouvidos têm mais importância que a boca nas primeiras palavras. Então vamos lá, Hebreus no capítulo 1. Vamos ler aí a partir do verso 8. Vamos ler o verso 8, 9, 10, 11. Hebreus 1, verso 8. Diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca acabarão. Então, estamos a falar aqui acerca do Filho. Irmãos, hoje vamos falar de 3 coisas acerca de Deus. Primeiro, sobre a doutrina da Trindade, que é a base da doutrina cristã, católica e também evangélica. E depois vamos mostrar que Jesus foi criado, é uma criação, é uma criatura, não existiu sempre, como andam ensinando. E em terceiro lugar, mostrar que Jesus não era eterno, não tinha vida eterna quando estava no céu. É assim que nós vamos fazer hoje, dividir isto em 3 partes. Então, a primeira coisa, Trindade. O que é Trindade? Segundo eles, esses que defendem a Trindade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Mas, no entanto, depois contradizem dizendo, mas são 3 pessoas. Ou seja, para eles, Deus o Pai é só 1/3. O Filho é outro terço e o Espírito é outro terço. Não é? Quer dizer que sozinhos são só 1/3 de Deus. Será que é assim? Eles até dão um exemplo como o ser humano, que é espírito, alma e corpo. O Pai é o espírito, Jesus é a alma e o espírito é o corpo. Agora eu pergunto, então, se o Pai é o espírito, até não tem alma, nem tem corpo. Se o Pai é espírito, se Jesus é alma, não tem espírito, nem tem corpo. Se o espírito é o corpo, não tem espírito e não tem alma. Será que é assim? Ou se não dão a ideia que é como o ovo. É a casca, a clara e a gema. Então têm que estar juntos para ser um ovo. Não podem estar separados. Agora eu pergunto a vocês, o Pai sem Jesus e sem o Espírito não é Deus? Então uma coisa está aqui errada. Não é? Se são 3 pessoas e cada uma delas é Deus, a Bíblia diz que nós somos ensinados por Deus.
E Jesus disse o quê? Eu vos darei o Espírito Santo para ensinar todas as coisas. Então o Espírito é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Se cada um deles é Deus, são três deuses. Ou não são? Se são três pessoas diferentes, e se cada uma delas é Deus, são três deuses. Vocês não têm um telemóvel, uma máquina de fazer contas? Vejam lá. São ou não são? O que é que vocês acham? Isto é como? Eu sou o pai, minha esposa é a mãe, o meu filho é o terceiro. E os três são um. Os três são uma pessoa ou são três pessoas? São três pessoas. Se eles os três são deuses, quantos são? São três pessoas. Será que é tão difícil de entender isto? Eles dizem que é isto que é. Se eles dissessem que o corpo é uma figura de Deus, ainda é como outro. Porquê? Porque o corpo tem o coração, que é o Pai, tem a cabeça, que é o Filho, tem o sangue, que é o Espírito Santo, e tem os membros, que é a Igreja. Aí tudo bem. Agora dizer que Deus é como uma pessoa, não. Deus é um, mas é um em concordância, com a mesma vida, com o mesmo objetivo. Isso está bem. Agora, não são iguais. Você acha que um pai é igual ao filho? Quem é que depende de quem? É o filho que depende do pai ou o pai depende do filho? Se não for o pai, o filho nem existe. Não é verdade? Nem existe. Então, qual é maior? É o Pai, é Jesus ou o Espírito? É o Pai. Ele é que é a fonte. E aqui onde a gente acabou de ler, veja lá o que é que diz aí no verso 9. Lê lá e para o seu irmão. O que é que diz aí? Quantos deuses você vê aí? Quantos deuses? Um ou dois? Dois. Então, não é o que diz o verso 9. O que é que diz aí? Vejam lá o que é que diz. Por isso Deus, o teu Deus... Então diz que aqui, diz assim, Deus, o teu Deus... Então são dois deuses. Ele está, repara como é que começa a escritura do verso 8. Mas do filho diz. Então quem é? Quando Davi diz assim, Deus, o teu Deus, quem é este primeiro Deus? É Jesus. E acima deste Deus dá, o teu Deus, há um Deus acima dele, que é o Pai. Estão a entender? Qual é maior? É o Pai. Repara o que é que diz e o que é que faz. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo mais que a teus companheiros. Qual é o que é maior? O que abençoa ou o abençoado? O que abençoa. Não é? Quem é que abençoou Jesus? Foi o Pai. Então, quer dizer que o Pai é maior do que Jesus. Se é maior, estamos a ver aqui um Deus diferente. Estão a entender, irmãos? Estamos a ver aqui pelo menos dois deuses. Então, essa doutrina da Trindade, o que é que vocês acham? Acham que isso está certo? Para já, essa palavra não existe na Bíblia. É o que a pessoa entende. Acha que subentende-se ao ler a Bíblia, porque diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente falar num número de três, realmente é uma trindade, três é a trindade. Mas os três são um? Não. São três pessoas, não podem ser um. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho, são pessoas distintas. Então são três pessoas, e sendo eles Deus, são três deuses. E é isso que a gente está lendo aqui em Hebreus, no capítulo 1, verso 9. Diz assim,
Por isso Deus, o teu Deus, uau, então existe um Deus acima de Jesus, que é o Pai. Estão a entender, irmãos? No capítulo 20 diz que Jesus ressuscitou e a Maria queria segurá-lo. E Jesus disse, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Mas depois diz, vai ter com os meus irmãos, uau, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Já viu? Então Jesus nos trata como irmãos. Se somos irmãos, temos o mesmo Pai. Então, se Jesus é Deus, o que é que nós somos? Somos Deus também. Ah, pastor, a sério? A sério. A sério. Você sabe o que é que significa ser filho de Deus? Significa ser um Deus. O que é que significa ser filho de um homem? O que é que um homem é? É um homem igual. São iguais. Ai, isso é tão escandaloso. Pois é. O Salmo 82 diz o quê? Sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. No entanto, morrereis como os homens. Então, nós e Jesus somos exatamente iguais, isto depois de ter nascido de Deus. Somos irmãos, temos o mesmo Pai, temos a mesma natureza, temos o mesmo Espírito. A Bíblia ainda vai mais longe, temos a mente de Jesus Cristo. Já viu o que Deus fez? Isto como nascidos de Deus, não é como homens. Como homens não. Homens estamos mortos, não temos nada a ver com Deus. Então, isto da Trindade, há um só Deus e são três pessoas, isso tem sentido? Evidentemente que não. Se são todos os três Deus, e são diferentes, são três pessoas, são três deuses. No entanto, há um que é maior que todos. Quem é? O que é que Jesus disse? O Pai é maior do que eu. No João 6,57, sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: o Pai vive, Ele tem a vida em si mesmo, mas eu vivo pelo Pai. A gente vive pelo nosso pai, pela nossa mãe. É por a vida dele. Estão a ver a diferença? Deus, o Pai, esse sempre existiu, vive para sempre e não precisa de ninguém. Jesus já vive pelo Pai. E um dia, quando o Pai abandonou Jesus, Jesus morreu logo. E vou ter que ser ressuscitado outra vez. Então, a fonte da vida é o Pai, que agora está em Jesus. Mas é o Pai. Onde não está o Pai, não há vida. Porque a verdadeira vida é o Pai. Estão a perceber, irmãos? Ele é que é a fonte, a raiz de tudo. Jesus foi o meio por quem o Pai fez todas as coisas. Quem fez tudo não foi Jesus. Ele foi o instrumento. Deus fez o mundo e a criação por meio de Jesus. Ele é o braço de Deus. Ele é a mão de Deus. Ele é o cetro de Deus. Estão a entender? Não Jesus por vontade e poder próprio. E por isso Jesus falava da sua fraqueza e dizia: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Mas assim como o Pai diz para fazer, eu faço. Não é? Eu de mim mesmo, eu não posso fazer nada. Eu sou igual a vocês. Temos as mesmas fraquezas. Irmãos, aqui na Terra, como vocês sabem, ele era igual a um ser humano qualquer. Há muita gente que diz: não, Jesus era Deus e tal, e podia fazer o que queria. Podia? Quer dizer que ele esteve fingindo o tempo todo? Ele quando orava e chorava, aquilo era fingimento? Era? Quando ele ficou em pânico, lá no Jardim das Oliveiras, aquilo era fingimento? Ele foi feito igual aos irmãos, para ser o nosso modelo. Ele tinha um corpo de pecado, ele estava cheio de tentações, cheio de maus pensamentos, igualzinho a nós. Não podia ser de outra maneira, senão olha grande coisa, se ele não sentisse as coisas.
Ele foi provado e tentado em todas as coisas, tudo, igual aos seus irmãos. Então essa coisa da Trindade, isso é uma fantasia. Ao Senhor também existe a triunidade. Vocês sabem qual é a doutrina da triunidade? É semelhante à Trindade. A Trindade é 3 pessoas, um Deus. A triunidade, sabe o que é que eles defendem? É que dizem que nem existe 3 pessoas, só existe uma pessoa. Existem 3 manifestações. Ora existe uma manifestação do Pai, ora existe uma manifestação do Filho, ora existe uma manifestação do Espírito. Mas só existe uma pessoa. É como quem diz, quando Jesus clamava ao Pai, estava falando para Ele mesmo. É? Só existe uma pessoa. Foi tudo um teatro. Será que foi? Então não existe Trindade. E vamos buscar, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Assim, e o próprio Jesus também disse, vocês e eu somos um. E a gente somos só uma pessoa? Somos? O apóstolo Paulo diz, eu e Cristo somos um, ou seja, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Isso quer dizer que só sou uma pessoa? Cristo e o Paulo era só uma pessoa? Isto quando a pessoa tem a cabeça cheia de doutrinas ou nem entende, tem que inventar. E vocês sabem que é impressionante ver certos pastores, eles põem lá na sua rede social o currículo deles. Eu estava a ver um que defende a predestinação, que defende a eleição, que defende a pré-existência e depois a seguir defende os dízimos. Claro. Defende que não existe Santa Ceia, defende que Deus é só uma pessoa, não existe Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. E eu fui ver o currículo dele. E sabe o que é que ele diz? Na maioria deles dizem que são doutores das Escrituras, advogados, doutores da psicologia, presidente de não sei de quantas igrejas, estudiosos de não sei quem da teologia. Devia estar pelo menos uns 20 títulos. Né? E então pensam que é isso que faz a pessoa inteligente. Mas agora pergunto a vocês, as coisas de Deus é para os inteligentes? O que é que a Bíblia veio dizer? Que nenhum dos sábios entendeu as coisas de Deus. Que o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas que Deus chamou foi quem? Os que nada são. Os iletrados. Os analfabetos. Os que são marginalizados. Foi a esses que Deus se revelou. Jesus, quem era Jesus? Era um homem cheio de estudos. A Bíblia diz, eles ficavam todos espantados, mas ele nunca estudou. Como é que ele sabe estas coisas? João, Pedro e Tiago, os 3, eram analfabetos, diz a Bíblia. Foram as principais colunas da igreja. Como é que era isso? As cartas de Pedro tiveram que ser escritas lá para o amigo dele, diz no fim das cartas, foi eu, o Tércio, que escrevi. Ele não conhecia uma letra também de um comboio e foi a quem Deus deu as chaves do conhecimento. É claro que isto é um escândalo para a lógica humana, não é? É mais fácil uma pessoa dar ouvidos a um doutor que a uma pessoa que tem pouco estudo, não é? Mas é normal. Só que isto, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é uma escolha, é um chamado de Deus. Estão a entender, irmãos? E estas pessoas vêm com esta doutrina que estão enraizadas há séculos, mas que nada tem a ver com as coisas de Deus. Acabamos de ver com os nossos olhos aqui. E disse Deus ao meu Deus. Por isso, Deus, o teu Deus, estão aqui 2 deuses. Vamos a ver que todos os filhos de Deus são Deus. Porquê? Porque são filhos. Um homem gera um homem. Como é que se chama aquela pessoa? É um homem igual a ele. É igual. É um ser humano. Se eu sou filho de Deus, sou igual a Deus. Se somos feitos à imagem de Deus, somos um Deus. Igual a Jesus. E por isso ele nos chama de irmãos. Estão a entender, irmãos? Estão a entender? No entanto, só existe um Deus. Um único Deus.
que tem a vida em si mesmo e é por Ele que tudo subsiste e existe. Os filhos são deuses porquê? Porque vivem no Pai, por meio de Jesus Cristo. Jesus é Deus porquê? Porque vive pelo Pai. Mas na verdade só existe um Deus que tem vida própria. Só existe um Deus que tem vida própria. É como o corpo. É como o corpo. O coração que representa o Pai, ele não depende de nenhum órgão, ele tem vida própria. Sabiam? Pode ser arrancado o coração e ele dura não sei quanto tempo. Nenhum órgão tem esse poder. Então representa o Pai. A cabeça representa Jesus. Ele é o cabeça da igreja. O sangue que vivifica todas as coisas é o Espírito que sai do coração e dá vida a tudo, todo o corpo. E os membros é cada um de nós. É a igreja. Isto é que é o reino de Deus. Isto é que é. Todos têm a vida. Todos participam da vida. O sangue vai para todo lado. Mas todos são o coração. O coração é o centro, é a fonte da vida. É claro que isto são coisas físicas, mas já com uma imagem, como é que é o reino de Deus. Estão a perceber, irmãos? Porque é que hoje nós temos vida? Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Porque é que antes não tínhamos vida? Estávamos longe de Deus, estávamos mortos em pecados. É tão difícil de entender isto. Irmãos, Jesus, quando veio à Terra, ele deixou de ser um Deus como estava no céu. Ele tinha fraquezas. Ele não era autossuficiente. Ele precisava de ajuda. Sabiam disso? E o Pai, vocês acham que o Pai alguma vez precisou de ajuda? Se ele fosse Deus igual ao Pai, ele não morria. Ele não sofria. Ele não tinha necessidades. Mas ele não tinha necessidades, irmãos. E a Bíblia diz que ele veio para ser feito igual aos irmãos com um objetivo. Qual é o objetivo? O que é que diz? Olha, estamos aqui em Hebreus. Veja aí no capítulo 5. Hebreus 5, é logo a seguir. Veja lá o que é que diz no verso 7, 8 e 9. Hebreus 5, capítulo 5, verso 7. Leiam lá. O que é que diz aí? Diz assim: o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi havido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu o quê? A obediência. Porquê? Por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação de todos os que lhes obedecem. Até qual foi o propósito de Deus matar o seu filho? Porque esta é a realidade. Deus matou o seu filho. Todos dizem, foi para me salvar. Foi só isso? Foi para quê? O que é que ele veio cá fazer? Veio aprender a obediência como? Por meio das aflições. Irmãos, escutem com atenção. Vocês acham que Deus, o Pai, tem falta de aprender alguma coisa? Mas Jesus tinha falta. Jesus sim. Porque ele não sabia o que era o mal. Ele não sabia o que era o pecado. Ele não sabia o que era a fraqueza. Ele não sabia o que era ser tentado. Ele não sabia o que é morrer. Ele não sabia nada dessas coisas. Ele estava com o Pai e fazia a vontade do Pai, normal. O Pai dizia, ele fazia, porque a sua natureza é essa mesmo. Mas ele não valorizava aquilo que tinha, nem podia, porque não tinha experimentado estar longe do Pai. O mal é a coisa mais importante que a gente tem neste mundo. E é a coisa que a gente mais detesta. Mas se a gente não experimentar o mal, nunca vai valorizar o bem. Se a gente não experimentar o mal, nem sequer sabe o que é o bem. Sabiam disso? É essa a função dos problemas e das adversidades. Então vemos aqui que Jesus, se ele fosse Deus igual ao Pai, ele não morria.
Ele não fraquejava. Ele não era tentado. Então, Jesus é um Deus menor. É igual aos seus irmãos. Percebem? É por isso que Ele nos chama de irmãos. Estão a entender, irmãos? Se alguém tiver uma pergunta, eu posso responder nesta matéria. Então, Jesus precisava de aprender e ser aperfeiçoado para quê? Para ser o nosso modelo, para ser o Salvador de toda a humanidade. Não é? Se Deus não fizesse assim, Ele nunca entenderia. Jesus nunca entenderia o que nós estamos a passar, o que nós sentimos, as aflições que nós passamos. Agora, Ele está consciente. Cada vez que a gente invoca o nome de Jesus, Ele sabe o que é que a gente está a passar, porque Ele experimentou todas as coisas. Estão a entender, irmãos? Agora, o Pai, você acha que precisa disso? Não, o Pai é que criou todas as coisas, inclusive o mal. Ele não precisa, porque Ele sabe tudo. Assim somos nós. Estão a entender? E para Ele ser Salvador, para Ele ser o Salvador do seu reino, dos eleitos, Ele tinha que ser o exemplo. Que é o que diz aqui. Ele foi o Salvador, foi o modelo. Além disso, foi também feito quê? O Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Agora sim, Deus o levantou ao terceiro dia, sentou à direita e disse-lhe: olha, senta-te aqui à minha direita até que todos os inimigos estejam colocados debaixo dos vossos pés. Estão a entender? Então, é isto que existe. Só existe um único Deus que tem a vida em si mesmo. Os filhos de Deus são deuses à imagem do Pai. São deuses, são irmãos. Porque somos filhos do mesmo Pai. É a mesma coisa. Isto é a relação, estou a falar a relação da doutrina da Trindade que não existe a nascer na cabeça das pessoas. Porque eles não são iguais. Segundo ponto, vamos entrar. Cristo existiu sempre ou foi criado? Pergunto lá ao seu irmão. Existiu sempre? Ok. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Um bocadinho para trás. Vamos procurar Colossenses capítulo 1. E vamos ler aí a partir do verso 15. É só o primeiro. Colossenses 1, verso 15 diz o quê? Vamos ver. Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha primazia. Então, o que é que a Bíblia está aqui a dizer? Que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo não é o Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus invisível. Vocês acham que a minha sombra é igual a mim? Bom. A sombra depende de mim. Se eu mexer, ela mexe. E não é igual, porque é uma imagem. Cristo é a expressa imagem de Jesus Cristo, do Pai. Quem olha para o Filho é como se estivesse a ver o Pai. Mas será que isso é só com Jesus? A ti e nós? Aqueles que nasceram de Deus, na Bíblia diz que somos a expressa imagem. Mas deixemos agora nós para trás. Mas vejam o que é que ele diz. Ele diz que é a imagem de Deus e diz a seguir o quê? O primogênito de toda a criação. Eu pergunto aos irmãos, o que é que significa a palavra primogênito? Primeiro quê?
Quem é que já teve aqui quem é que tem um primogênito? Ninguém tem? A relação a filhos, quem é que tem o que é que significa o primogênito? É o mais novo ou é o mais velho? Até o primogênito, se estamos a falar acerca de filhos, é o primeiro filho. Mas aqui nem sequer está a falar de filho. O que é que está a falar aqui? O primogênito de quê? De toda a criação. Uau! Que não está a falar agora, não está a falar de filho, está a falar da criação. Então o que é que significa o primogênito de toda a criação? É a primeira criação, a primeira criatura, o primeiro a ser criado. Ele foi o primeiro e por ele Deus criou tudo o resto. Será que é assim ou não é? E tal. Ninguém acredita nisto no geral. Então havia um grande homem de Deus que dizia: isso primogênitos pode também ser de outra maneira. Daí eu pergunto: qual maneira? Pode ter outro sentido. Pois, isso é que é o problema. É que vocês querem, dizem que são, eu conheço o hebraico, eu conheço o grego. Primeiro dizia que conhecia o hebraico. E depois disse: meu amigo, já estás a dar barraca porque o Novo Testamento nem sequer foi escrito no hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, já estás a mentir. Mas tudo bem. Vamos supor isso. Eles querem traduzir uma palavra. Irmãos, uma palavra não pode ser traduzida com o sentido certo. Nunca pode. Porque uma palavra pode ter vários sentidos. Eu posso dizer assim: vê lá se és homem. Eu não estou a falar entre os sexos entre homem e mulher. Estou a dizer, vê lá se assumes as tuas responsabilidades, seja homem. Mas posso dizer, sou homem. Estou a dizer o quê? Não sou uma mulher, sou um homem. Não é? Não é verdade? Estão a ver a diferença? É a mesma palavra, mas tem outro sentido. Então, as palavras dependem sempre do contexto, do que é que está para trás. E não é traduzir uma palavra. Estão a entender, irmãos? Quem diz isso diz milhentas coisas. É a mesma coisa. Eu posso dizer assim: eu sou branco. Estou a falar de cor. Opa, assustei-me tanto, fiquei branco. Já não estou a falar da cor. E é por aí fora. O primogênito aqui está a falar de quê? A primogenitura. Da criação. É a imagem de Deus invisível, o projeto de toda a criação. Então está a dizer o quê? Que ele é a primeira criatura. Ele foi o primeiro a ser criado. E eu pergunto a vocês, pode existir alguém que é filho sem ter um pai? Pode existir um pai sem ter gerado um filho? O que é que faz de mim um pai? É eu ter gerado um filho. Senão não sou pai coisa nenhuma. Ou não? Se Jesus sempre existiu, como é que pode ser filho de Deus? Sempre existiu, é um companheiro. Nem sequer irmão podia ser. Porque se fosse irmão já tinha que existir outra vez um pai. Não é? Vocês estão a entender? As pessoas nem sequer o básico das palavras entendem e querem se armar em doutores. E veja a mesma palavra aí no verso 18, é que ele fala outra vez do primogênito, mas já não tem a ver com criação. O que é que diz no verso 18? Ele é a cabeça do corpo. O corpo é uma coisa, Deus, o Criador é outra. Uma coisa é o lavrador, outra coisa é a vinha. E diz mais: ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus faz parte da igreja. Ele não está fora da igreja. É o princípio, o primogênito de entre os... Agora já mudou o sentido. A palavra é a mesma, primogênito, mas está a falar dos mortos. Foi o primeiro a nascer de Deus. Sabiam disso? Ele foi o primeiro nascido de Deus. Quando ressuscitou, Deus disse assim: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele venceu a morte. Já viu? Até quando Deus diz, tu és meu filho, hoje gerei, isso significa o quê? O que é que Deus fez? Que foi criado.
O que é ser gerado? Não é ser criado, não é trazer à vida. Se vocês têm na Bíblia, vocês vão ao dicionário português, língua portuguesa, e ponham aí, criado. Sabe o que é que você vai encontrar? Trazer à vida, ser gerado. É isso. Ser gerado é uma criação. Mas ninguém se quer, até as coisas básicas, eles querem ser espiritualizar tudo, que corrompem tudo, até aquilo que se entende de forma natural. Oh, irmãos, ninguém pode ser filho de alguém se não for gerado por esse alguém. Não pode. Não existe pai sem filho, nem existe filho sem pai. Isso não existe. Estão a entender o que eu estou a dizer? Sim ou não? É por isso que em João 6,57 ele diz: o Pai vive, eu vivo pelo Pai, eu vivo por ele. E sem ele não consigo. Estão a entender? Então essa história, negam até o primogênito, não compreendem, quer dizer o primeiro filho. Por exemplo, eu faço uma escultura, e eu chamo esta escultura, isto é o meu primogênito, é o meu primeira escultura. Primogênito é primeiro. É claro que tem mais a ver com filhos, mas é o primeiro. Eu reparo o que diz aí, é o princípio. Deus teve princípio. O Pai teve princípio. O Pai não teve princípio, mas Jesus tem princípio. Ele diz: eu sou o primeiro. Eu sou o princípio. O princípio tem que estabelecer um lugar. A partir de agora é o princípio. Agora Deus, o Pai, não teve princípio. Ele nunca teve princípio. Vocês percebem isso? Eu não posso dizer o Pai teve um princípio. O Pai não pode dizer eu sou o princípio. Não! Ele não teve princípio. Agora Jesus diz: eu sou o primeiro. Deus não é o primeiro. Porque para haver um primeiro tem que haver um ponto de partida. Percebem? Deus, o Pai, não teve ponto de partida. Deus, o Pai, não tem número, não é primeiro, porque sempre existiu. E vai existir. Mas Cristo é o primeiro. É o início. Ele foi criado antes da fundação do mundo. E por ele Deus criou todas as coisas. Então, Cristo, para quem ainda entende alguma coisa do português, que ainda tem cabeça para raciocinar, ele foi criado. Ele é o primogênito de Deus. E por isso foi anunciado desde o Jardim Éden. Desde o Jardim Éden falava-se do primogênito. Primogênito das ovelhas. Percebem? E ele era. Quando a Bíblia fala que Maria teve Jesus, diz: era o primogênito de Maria. Era o primeiro filho. O primeiro. E depois, ela depois teve mais uns quantos. Sabiam disso? Pergunto lá ao seu irmão, você sabia disso? Mas isso é outra coisa. Irmãos, o Salvador não é Jesus. Quem salva, quem faz todas as coisas, quem perdoa pecados, quem ressuscita, quem dá vida é Deus, o Pai. Mas o Pai nada faz a não ser pelo Filho. O Filho é o intermediário, é o mediador, é o instrumento de Deus. Estão a entender? Nele está a vida, mas a vida não é como se fosse propriedade dele, é o Pai que está nele. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém vai a esta vida, que é o Pai, a não ser por mim. Hoje nós podemos dizer que a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus. Porquê? Porque dentro de nós está Jesus, está a vida, está o Pai. Jesus dizia: se vocês crerem em mim e permanecerem nas minhas palavras, eu e o Pai viremos para vós e em vós faremos morada. Estão a entender? Mas onde é que quer chegar? É que Cristo foi criado. Cristo não existia sempre, senão não era filho, senão não tinha um grau parentesco. Não, nem existia.
Percebem? E por isso a Bíblia diz, olha, lemos ali há bocadinho, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas porquê que também não era filho antes? Ele teve um tempo que deixou de ser filho de Deus. Ai, pastor. Ainda antes da gente ir para aí, veja um bocadinho atrás, Romanos capítulo 8, ainda sobre a palavra primogênito. Romanos capítulo 8. E vejam lá o que é que está escrito aí. Verso 29. Leiam lá. Encontraram? Vamos ler. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Outra vez a palavra primogênito. O que é que significa primogênito? O primeiro filho. Então, ele nos chama de quê? De irmãos. Ele é o irmão mais novo ou mais velho? É o mais velho. Conhecem a parábola do filho pródigo, que muita gente acha que é a pessoa sai da igreja para voltar à igreja, para sair para a igreja, não tem nada a ver. Conhecem? O que é que diz lá no filho pródigo? Um homem, um pai, tinha 2 filhos. Um mais velho que nunca tinha pecado. Nunca tinha transgredido. E o filho mais novo que só fez a asneira. O que é que representa? Quem é o filho mais velho que nunca transgrediu? Jesus. Quem é o filho mais novo? É a igreja. Eles não estavam na mesma casa, não tinham o mesmo pai. Tinham ou não tinham? Agora você já compreende porque é que começa a dizer, porque aqueles que antes conheceu, porque tanto Jesus como os irmãos de Jesus já existiam antes de existir mundo. Antes. Mas isso não vamos entrar por aí. Onde é que eu queria? O que é que eu queria mostrar aqui mais uma vez? A mesma palavra. Então vemos aqui a palavra por 3 vezes, com 3 sentidos. O primogênito da criação, este primogênito, está a falar de quê? Acerca da criação, o primeiro a ser criado. O primogênito dentro dos mortos foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. E por fim, o primogênito dentro dos irmãos, que é o irmão mais velho. Estão a ver como uma palavra não pode ser traduzida com um só sentido? O sentido depende sempre do contexto. Sempre. A mania que eles têm de vir esse primogênito no grego pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa menos aquilo que está escrito. Todo o entendimento que vai contra aquilo que está escrito não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Estão a entender? Então, mostrei o quê? Não existe trindade, que Jesus foi criado. Por fim, vamos falar a terceira e última coisa, que é Cristo não tinha vida eterna. Vamos lá. Vamos. Isaías capítulo 9. Agora é mais chato. Isaías capítulo 9. E vamos ler o verso 6. Isaías 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Parar aqui. Quem é este menino? Está a falar de quê? Do nascimento de Jesus. Há 2000 anos, Jesus foi gerado por Maria, certo? Ele está a falar, veja como é que começa. Um menino nos nasceu,
e um filho de Deus, se nos deu. Agora veja, o principado estava sobre os seus ombros, ou seja, ele era o Messias, o enviado. Ele tinha sobre ele o seu ministério de vir resgatar a humanidade, este menino. E depois diz o quê? E o seu nome será. Este nome que ele vai falar não é antes, é será após nascer, futuro. Será. Veja o que é que diz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ora, vamos ver uma coisa. Porquê é que eu digo que estava a dizer que Jesus não tinha vida eterna? A gente sabe que Jesus estava com o Pai, certo? Estava na glória, estava vivendo e tinha a vida de Deus, né? E enquanto ele estivesse com o Pai, nunca poderia morrer, certo? Mas um dia, o Pai faz uma coisa. Ele envia Jesus Cristo e faz que ele se torne um ser humano. A partir desse momento que ele é gerado no ventre de Maria, ele fica com um corpo de carne, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que nós temos. Por isso a gente tem coisas que a gente não quer. A gente sente coisas que a gente não queria. Porque a natureza humana é mesmo assim. Ela é inimiga de Deus por natureza. Não se sujeita, nem pode. A partir daí, Jesus, a partir do tempo que ele começou a ter conhecimento, e ele começou a ter conhecimento muito cedo, diz que aos 12 anos já ensinava os escribas. Aos 12 anos, né? Na sua carne, ele estava morto. Na carne, no corpo. Como a gente diz, a nossa carne está morta em relação a Deus porque é contrária a Deus. A carne puxa para um lado e o espírito puxa para o outro. Então, na sua carne já tinha oposição, mas no seu interior ele continuava a ser em forma de Deus. Como nós somos. Como nós somos. Jesus aqui na terra é exatamente como o nascido de Deus aqui é. É igual. Cá dentro, nascido de Deus, mas cá fora, como ser humano, como fossem duas pessoas. Velho homem, dentro, um novo homem. O novo homem ama Deus, entende Deus, só quer fazer a vontade de Deus. A natureza humana é tudo o contrário. Só quer satisfazer suas necessidades, seus desejos, seus ódios, sua corrupção. Assim era Jesus. E Jesus, aos 30 anos, começou a pregar. Pregar, a falar do reino de Deus, daquilo que ele haveria de fazer. Mas ao fim dos 3 anos, para que se cumprisse as Escrituras, ele foi traído e foi apanhado, foi preso, foi condenado, não é? E foi morto pela crucificação. Quando ele estava na cruz, quase a morrer, ele disse uma coisa: Deus meu, por que me desamparaste? Ele há pouco tempo tinha dito, eu vivo pelo Pai. Na cruz ele está dizendo, por que me desamparaste? Quando ele foi oferecido em oferta, como eram os cordeiros, era uma oferta santa, porquê? Porque representada Cristo ainda não era pecador. O Cristo na cruz, quando ainda estava ali na cruz a sofrer, ainda era uma oferta agradável. Mas quando Deus o desamparou, ele é representado como uma serpente, lá no deserto, ou representado como um bode. Porquê? Porque diz a Escritura, em 1 Coríntios capítulo 5, aliás 2, que Jesus, que era santo, que era o Filho de Deus, foi feito pecado e maldito, porque todas as nossas transgressões, naquele momento, sai Deus e entra, fica em cima dele. E ele foi feito maldito. Ele foi feito o homem mais pecador que existiu sobre a face da terra. Jesus na cruz foi feito o homem pior que vocês possam imaginar. Porque todos os outros vão pagar pelos seus pecados. Até o diabo vai pagar pelos seus próprios pecados. Jesus pagou por todos os pecados
Todos, de todos nós, de todos. Ele foi feito o maior pecador que já existiu e existirá sobre a face da terra. Então ele foi feito, ele morreu no espírito. Espiritualmente morreu porque o Pai o abandonou, a fonte da vida o abandonou. Assim como nós nascemos neste mundo já mortos, afastados de Deus pelo pecado de Adão. Adão pecou e diz que a morte e o pecado passou a quantas pessoas? Todas as pessoas. E se a gente já nasce mortos? E se a gente não nascer outra vez? Nada a fazer. Então, vejam, se Jesus tivesse vida eterna, não morria. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é, não morre, dura para sempre. Até que vida era aquela que ele tinha com o Pai? Era a vida de Deus, era igual. Mas porquê é que eu digo que não tinha vida eterna? Porque um dia foi interrompida. Então não era uma vida para sempre. Mas ele tinha sido criado para um dia ser feito pecado por nossa causa. E nessa altura ele morreu. E é por isso que a Escritura diz o quê? Que quando ele ressuscitou, o que é que Deus disse? O Pai disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Uau, outra vez. Até Jesus nasceu 3 vezes, não foi uma. 3. 3, pastor, sim. Ele foi criado na eternidade. Ele foi criado como ser humano através de Maria. E ele nasceu de novo através no Espírito, quando ressuscitou ao 3º dia. Já viu? É por isso que eu digo, ele não tinha vida eterna, ele tinha a vida de Deus, ele estava na glória. E se ele nascesse de lá, não havia nada que o pudesse tirar a vida. Mas ele estava destinado para um dia morrer por nós. Morrer literalmente, não é na carne, isso toda a gente morre. E por isso a Bíblia diz em Hebreus o quê, irmãos? Que ele experimentou a morte para que nós não experimentássemos. A gente pergunta, mas qual morte? A morte física, será que a gente não vai experimentar? A morte espiritual, a gente não experimentou? Experimentou. Que é pelo pecado de Adão. Então qual é a morte? A Bíblia diz que há uma segunda morte em Apocalipse. A segunda morte, que é a condenação eterna. Sabe onde é que Jesus foi? Ele foi lançado no abismo. E ali sofreu a ira de Deus. Sabe o que é que acontecia com os bodes? As pessoas metiam as mãos em cima da cabeça dos bodes e confessavam os seus pecados. Os pecados caíam em cima daquele bode. Sabe o que é que fazia? O bode ia para cima da grelha e ser queimado. Né? E havia outro bode que era lançado às feras no deserto, representando aquilo que ia acontecer com Jesus. Então Jesus, ele sofreu aquilo que a gente nunca sofreu nem nunca sofrerá, que é a segunda morte espiritual. Por isso eu digo, ele nasceu 3 vezes porque morreu 3 vezes. Já viu? Nós morremos 2 vezes e nascemos 2 vezes. Nós fomos criados em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora nascemos no Espírito outra vez. Por isso é que diz, o nascido do Espírito é nascer outra vez, no Espírito. Quer dizer que, antigamente, eu já tive uma vez que tinha nascido. Quando a Bíblia diz assim, fostes reconciliados, eu só posso estar reconciliado com alguém se antes já estive bem com essa pessoa. Se eu fui destituído da glória, é porque estive na glória. Pronto, mas isso é outra história. O que eu vos estou a querer dizer é isto. Enquanto a gente estava na glória, também tinha a vida de Deus. Mas um dia Deus nos fez mortais. E aí morremos pelo pecado. Irmãos, escutem-me com atenção. A Bíblia está a dizer, vocês querem perceber isto, tomem atenção. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Vocês já leram isso escrito? Quem é que já leu? O último Adão. Porquê? Porque a figura daquilo que aconteceu com Adão e com Eva é a mesma figura que aconteceu connosco e com a Igreja. Com Cristo e com a Igreja. É exatamente a mesma coisa. O que é que aconteceu? Qual é a semelhança entre Adão e Cristo antes de pecar? Primeiramente, não havia pecado.
Nem Adão, quando Jesus estava com o Pai, também não havia pecado. Certo? Estamos de acordo? Mas depois, diz a Bíblia que a mulher transgrediu. E a mulher enganou o marido e o marido transgrediu. Ou seja, ela levou com os pecados da mulher, foi enganada pela mulher. Vamos pôr isso para Cristo, é a mesma coisa. Quem transgrediu foi a igreja, mas os nossos pecados caíram em cima de Jesus Cristo. Ele foi feito pecador por nós. Estão a ver a ideia? Estão a perceber? E o que é que aconteceu? O que é que Deus dizia se comessem a dar? O que é que lhes acontecia? Morreriam. E eles morreram. Não, está assim, sendo assim, Deus mentiu. Morreram. A primeira morte espiritual. Por isso a Bíblia diz, nós que estávamos mortos em pecados, então você estava morto fisicamente? Não, irmãos. Existem estas mortes, a morte espiritual. Então, Adão foi morto. A partir dali, a morte teve domínio sobre ele, o pecado, e pronto, estragou tudo. Com Jesus foi a mesma coisa, só que com Jesus foi o contrário. Ele veio ficar com a morte e expiar os nossos pecados. Mas quando a gente olha para Adão e olha para Jesus, estamos a ver tudo já estava predestinado. Deus incansavelmente está falando sempre a mesma coisa, desde o início dos tempos, acerca do que Jesus ia fazer. E por isso logo a seguir o que é que faz? Diz que ele foi vestido com umas vestes de animal. Lá está Jesus. Depois a seguir o filho, Abel, o que é que fez? Dos primogênitos das ovelhas ofereceu a Deus e Deus se agradou. Lá está Jesus. Os holocaustos na lei, estão a ver? Então, Deus incansavelmente avisa a humanidade desde o princípio aquilo que Jesus havia de fazer. Chega Jesus, João Batista diz, é lá, eis aí o Cordeiro de Deus, este sim, este é que realmente tira o pecado do mundo. Estão a entender? Então, ele não era eterno, porquê? Porque um dia teria que vir ao mundo, ser feito de carne, ser feito de pecado e morrer. E por isso teve que nascer outra vez de novo. E por isso a gente vê aqui neste verso o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sobre ele estava um principado, a autoridade. Mas agora veja o que é que diz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, porque nós aprendemos diretamente por ele, é ele que nos ensina pelo seu Espírito. O que é que diz mais? Deus forte, porquê? Porque ele venceu o pecado e a morte e sentou-se à direita de Deus e reina eternamente. E veja o que é que diz a seguir. Pai da eternidade. Ele é que veio dar início à eternidade. Sabiam que não existe, a eternidade ainda não existe? Porquê? Até agora tem existido tempos. Até mesmo antes de haver criação, existia tempos. Porque havia de haver um dia que Cristo haveria de vir aqui. Então existia tempos. Sempre existiu tempos. Como existiu o tempo da morte, existiu o tempo da lei, existiu o tempo da graça, vai existir o tempo do juízo. Então estamos sujeitos a tempos. A vida ainda não é eterna. Os tempos ainda não são eternos. E por isso a Bíblia diz lá em Gálatas 4:4, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. À plenitude. Estão a ver? Há tempos. À plenitude dos tempos em que ele seria enviado, aquele tempo, aquela data, ele foi enviado e nasceu de mulher. Estão a entender? E hoje continua a haver tempos. Mas a eternidade é o quê? A eternidade é não tem tempos. É sempre, para sempre. Nada muda, é inalterável. E isso só vai, sabe quando é que isso vai acontecer? Porque é que ele é chamado Pai da eternidade? É porque a eternidade dá início em Cristo Jesus. Ele começou a dizer, quem crê em mim tem vida eterna. Uau! O que é que isso significa vida eterna? É que não morre mais. É que aquela vida agora é para sempre. Ele disse, eu tenho este mandamento do meu Pai. A vida eterna. Eu trouxe este mandamento. Ou seja, nunca mais vocês vão morrer. Isto vai ficar inalterável.
Enquanto Jesus um dia teve que morrer, enquanto a gente teve que morrer, a partir de agora, Cristo veio instituir o tempo da eternidade. É claro que a partir do dia que Ele morreu, começou, mas em parte. Em parte, a gente ainda não somos eternos no corpo, pois não? Não. Mas oficialmente a eternidade, sabe quando é que começa? Quando Deus tiver todo o seu reino e sentar-se no juízo, a partir daquele dia, a eternidade começou. E o ímpio vai para a condenação, a gente vamos para o reino de Deus e começou a eternidade. Por isso é que Ele é chamado o Pai da eternidade. Estão a entender? A eternidade, de facto e oficialmente, vai acontecer na vinda de Jesus, quando Ele se sentar no trono com o seu reino, em que já todos foram condenados, em que vai haver novos céus, nova terra. Eis aí, vai começar a eternidade. A partir daí, é tudo inalterável. Cristo não vai morrer mais vez nenhuma por nós. Nós nunca mais vamos morrer outra vez. Vai-se acabar tudo. Não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá coisíssima nenhuma. Porque já fomos preparados para aquele reino. Estão a entender? Estão a perceber que isto pode parecer escandaloso e dizer assim, Cristo não tinha vida eterna. Porquê? Porque Ele tinha que vir morrer. Uma coisa eterna não acaba. A verdadeira vida eterna vem pela sua ressurreição e terá início oficial quando Ele estabelecer finalmente o seu reino nos novos céus e na nova terra. Estão a entender o porquê que eu estou falando nestas coisas? Sim ou não? Pergunto lá ao seu irmão. Como Adão e Eva não eram eternos antes de pecar, eles não eram eternos. Bastou dar um mandamento, pronto. Visto que era mortal. E é por isso que a Bíblia agora diz o quê? O que é que o Evangelho trouxe de novo? Para terminar, abram lá comigo em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Vamos ver o que é que o Evangelho veio cá fazer à nossa vida. E vamos ler aí a partir do verso 8. 1, verso 8. Segunda carta de Timóteo. Já encontraram? Vamos ler. Verso 8, capítulo 1, diz assim: Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições. Será que a Bíblia está enganada? Pensava que é da prosperidade. Não era... Esta Bíblia deve estar enganada. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou por uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada quando a gente se converteu. Foi dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou antes dos tempos dos séculos, antes de haver séculos, antes de haver tempos, como a gente os conhece, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador. O que é que Ele fez? O qual aboliu a morte. Não morre mais. Jesus disse, quem crê em mim, não morre mais. Mas qual morte? A física? Não, a espiritual. Aboliu a morte e trouxe à luz o quê? A vida e a incorrupção. Isto é que é vida eterna. Porque esta vida não se pode corromper mais. Percebem? Porque é que Jesus não tinha vida eterna? Porque um dia iria morrer. Agora já não, acabou. Pelo Evangelho, Jesus trouxe o quê à luz? O quê? Aboliu a morte, trouxe a vida e a incorrupção. Ele não pode mais se corromper, não existe nada. Se é vida eterna, o que é vida eterna? Irmão, já não acaba. É que se a vida acaba, já não é eterna, tinha um prazo. A vida que Jesus trouxe é eterna ou a prazo? O que é que vocês acham? É que se é a prazo, ele tem que vir morrer umas quantas vezes, não é? É que é. Estão a entender? Pronto. Então o que é que a gente falou hoje? Que
Não existe essa coisa de trindade. Eu posso chamar de trindade quando estou a dizer Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma trindade. Está certo, está certo. Posso dizer isso, é uma trindade. Agora dizer que Deus é uma trindade, porque é um só, não. Não, são 3 pessoas, são 3 deuses. O Pai é uma coisa, o Filho é outra, não são iguais. Em segundo lugar, o que é que a gente falou? Que ele era o primogênito, a primeira criação. Então, ele foi criado. E além disso, como a gente vê, vocês em casa podem ler o Salmo 2. O Salmo 2 está a falar acerca de Jesus Cristo. E está a dizer, pede nações e eu te darei as nações. E é lá que diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Estava a falar da morte e da ressurreição dele. Mas leiam o Salmo, todo o Salmo 2, que é muito bonito sobre isso, mostrando que ele foi criado. Em terceiro lugar, eu mostrei o quê? Que a vida eterna só começou em Cristo Jesus. A vida eterna. A vida que Jesus tinha lá em cima era a vida de Deus igual. A gente vamos para a mesma glória que Jesus tinha antes, é igual. Só que não era eterna, porque um dia teria que vir ao mundo e ser feito carne e pecado. Percebem? E a partir de agora, a partir de quando ele vier instituir o novo céu e nova terra, aí acabou. Não haverá, é eterno e é inalterável. Porque não há morte, não há corrupção, não há nada disso. É tudo para sempre. Estão a entender? Então é por isso que eu disse que Cristo não tinha a vida eterna. Não tinha. Porque parece uma contradição, porque Jesus dizia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e pô, não tinha a vida eterna. Tinha a vida, mas não a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna, mas ele ainda não tinha a vida eterna, não tinha morrido. Ele falava como se já fosse. Que ele só pagou a dívida quando morreu e ressuscitou. Estão a entender? Jesus dizia assim muitas vezes, quem crê em mim tem a vida eterna, ou a tua fé te salvou, mas se ele não tivesse morrido, essas palavras não serviam de nada, porque sem sangue não há perdão de pecados. Ele teve que pagar a nossa dívida. Quando ele pagou a nossa dívida, então as coisas aconteceram e cumpriram-se. Amém? Então, esta relação entre Jesus e nós deve ser uma coisa mais próxima. Ele é meu irmão. Eu vou participar do reino dele. Ele é o herdeiro principal, mas eu vou herdar com ele. Ele não é... O João diz, aquelas pessoas que dizem que Cristo não veio em carne são anticristos. Aquelas pessoas que dizem que Cristo era especial, que ele era filho de Deus, né? Era especial, tinham... Não, Jesus foi feito igual a nós, exatamente, com as mesmas fraquezas, com as mesmas... Ele sofreu igual a nós, ele encheu-se de pavor, de medo, dizendo, Pai, afasta de mim. No entanto, seja feita a tua vontade. Ou ele estava fingindo, irmãos? Ele estaria a fingir? Ele foi feito homem igual a nós. Exatamente igual a nós. Não era ninguém de especial, naquele momento era... Ele dizia, eu de mim mesmo não posso fazer nada, eu de mim mesmo não sou... As palavras que eu falo não são minhas, vêm do meu Pai. As obras quem as faz é o meu Pai. Está a entender? Então, ele padeceu igual a nós. Então, e é isto que nos liga mais a ele. Epá, ele é igual a mim e eu sou igual a ele. Foi isto que aconteceu. Os irmãos entenderam? Pergunto lá se o irmão entendeu alguma coisa? Ou estava a dormir?